Oi, gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Tomara que sim, né, gente? Vamos lá para a nossa aula de português, tá? Olha só, recebi a foto de mais um bolinho de chuva, que delícia! Nossa, Breno, deu até vontade, viu? Mas é igual eu te falei, eu senti o cheirinho aqui da minha casa. Ficaram bem bonitinhos, né? Bem redondinhos. Parabéns, viu? Tomara que você tenha gostado. E parabéns também para a vovó, né? Que fez para você. Tá bom? Adorei. Adorei essa foto, adorei os bolinhos, adorei a participação da família. Bem legal, né? É isso aí, gente. Parabéns, viu, Breno? Vamos lá. Nós estamos na página 35, hora do texto. Veja só quem resolve visitar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Chico Bento, famoso personagem dos quadrinhos. Será que o espera por lá? Coloquei aqui um desenho, gente. Olha que legal. Pena que eles não viveram na mesma época, né? Mas que legal, né? Misturar um pouco as personagens, as histórias do Monteiro Lobato com o Maurício de Souza. Nossa, ia ser demais, né? Mas acho que o Maurício de Souza já fez alguma coisa nesse sentido. Olha aqui a Magali de Narizinho, a Mônica de Emília, o Cebolinha de Pedrinho. Legal, né? E na nossa história, que a Pro vai contar agora, vocês também vão ver, né, um pouquinho dessa mistura de personagens, um na história do outro. É bem legal, né? Mas teria sido muito bom, né? Se os dois pudessem ter sido amigos durante uma vida inteira. Já pensou quantas histórias que eles iam unir, né? As personagens e a joia, né? Dois grandes autores de histórias para crianças. O Maurício de Souza, né? A especialidade dele é quadrinhos, né? História em quadrinhos. Mas nós também já vimos os livros do Monteiro Lobato, que também adaptaram as histórias dele para os quadrinhos, né? Nós lemos uma, Dom Quixote das Crianças. O Bruno Petter tem outra aí, né? O Minotauro. Tem uma coleção inteira, viu, gente? Bem legal. Então vamos lá, vamos começar com a história. Chico Bento era um sítio muito engraçado. Ele está andando assim, né, por uma estradinha de terra. Uai, que sítio é esse que eu nunca tinha reparado? Será que é novo? Aí ele vê aqui, ó, sítio e um pica-pau amarelo. Aí, de repente, surge a Emília, gente, uma bonequinha aqui, ó. Ih, novo nada, estamos aqui faz tempo. Aí o Chico Bento, Virgem, que tiquinho de gente! Você é anã? Não, seu cara de coruja seca. Sou é boneca de pano, muito da inteligente e muito da corajosa. Eu sou até marquesa. Aí eu Chico Bento, virgem, e garanto que tenho muito mais cérebro que você. Aí, de repente, surgiu o Pedrinho. Não liga para ela, não, Chico. Espevitada assim mesmo. Quem é você? Como sabe o meu nome? Aí o Pedrinho, ora, nós aqui do sítio conhecemos todas as crianças. Vem que te apresento o resto do povo. Aí continuou, né? Passeando pelo sítio, apresentando. Esse aí é o marido daquela bonequinha que você viu. É Marquês. E ele, o porquinho comendo. Não, não. Aí o Pedrinho falou assim no ouvido do Chico, né? Baixinho.
Ela se casou por interesse. Aí continuam lá passeando. Aí o Chico Bento, uai, nunca vi vaca com chifre no focinho? Aí o Pedrinho, isso é um rinoceronte. Aí o Chico Bento se assustou. Igual aqueles das servas? Da serva, né? Das serva? Igual aqueles da serva? Calma, ele é mansinho. Uai, olha lá, uma aranha de cartola. Aí o Pedrinho, não é aranha, é um sabugo de milho que virou sábio, dos bem sabidos. Aí o Visconde já ficou bravo. Chamar-me de aracnídeo, que ultraje. Aí o Chico Bento, eu, hein? Aqui nesse sítio de vocês só tem coisa doida. Uau! Retiro o que eu disse. Nossa, quando ele viu a narizinho, ficou assim, ficou apaixonadinho, né? Aí o Pedrinho, essa é a minha prima. O Chico Bento, que narizinho. Aí a narizinha, não quer entrar, Chico? Aí ele entrou, né, lá no sítio, na casa, né? Essa é a nossa avó, ela conta histórias lindas. Olá, a dona Benta falou. E esta é a maior quituteira do mundo. Aí, acho que a Anastácia tinha feito uns pastéisinhos, parece, pelo formato, né? Aí o Chico Bento já pegou um e falou, já percebeu que ela é a maior quituteira do mundo, né? Faz aquelas coisas gostosas. Foi uma pena eu não ter conhecido vocês há mais tempo. Ah, mas agora a gente vai ficar sempre junto. E a Emília mostrando a língua. Mostrando a língua para ele. Aí, olha que legal. Juntos vamos viver as maiores aventuras. Visitar o céu ou descer ao fundo do mar. Participar de contos de fada. Olha que legal, né, gente? Tá vendo como que o sítio leva a gente assim para viver muitas aventuras? Enfrentar um cerco de onças ou conhecer a história do mundo. Aí o Chico, que batuta! Aqui nesse sítio acontece de tudo. Eu juro que não sabia que nós era vizinho. Ora, nós somos vizinhos de todas as crianças. E quando quiser se divertir com a gente, é só abrir o livro. Aí o Chico, livro? Livro? Ué, esse livro, por exemplo. Aí o Chico Bento, uai, nem sabia que estava com esse livro na mão. Aí ele fecha assim. Uai, o que está se sucedendo? Ah, já me lembro. Eu estava aqui na minha casa lendo. Ah, é que tem gente que escrevinha bem demais. Ai, que legal, gente. Vocês entenderam? Na verdade, ele estava lendo um livro, uma história do Monteiro Lobato, e essas histórias, né, que ele fez especialmente para as crianças, faz com que as crianças se envolvam tanto nessas histórias que elas é como se elas penetrassem no livro, né? Elas fazem até parte da história, elas se tornam até personagens da história. De tanto que o Monteiro Lobato faz com que a gente viva essa fantasia, né? É muito legal. E foi o que aconteceu com o Chico Bento. Ele ficou tão entretido, tão envolvido com a história, que ele entrou na história. Foi até uma personagem dessa história. Só que depois ele, como se ele tivesse acordado, né, de um sonho, aí ele percebeu, eu estou aqui em casa lendo um livro. Bem legal, né? Então vamos lá. Diálogo com o texto.
Qual das personagens abaixo se encontrou com Chico Bento assim que ele chegou ao sítio do Pica-Pau Amarelo? Circúlea. Pode pegar um lápis colorido, né? Fica bonito. Com quem que o Chico Bento se encontrou assim que ele chegou lá no sítio? Ele se encontrou com a Emília, com o Pedrinho ou com a Narizinho? Tá fácil, né, gente? É claro que foi com a Emília, tá? Já vamos começar a pôr aqui autocorreção, já vamos começar a corrigir. Relendo esse trecho do texto, você acha que eles tiveram um encontro amistoso? Então, se vocês voltarem lá no comecinho da história, amistoso diz respeito à amizade, né? Será que foi um encontro assim, como se fosse um encontro de dois amigos? Quando ela fala assim, ele fala, uai, que sítio é esse? Eu nunca tinha reparado. Será que é novo? Aí ela surge, a Emília, né? Ih, novo nada, estamos aqui faz tempo. Aí o Chico Bento fica assim, Virgem, que tiquinho de gente, você é anã? Aí ela já ficou nervosa, gente. Não, seu cara de coruja seca. Tá vendo? Isso daí foi um encontro amistoso entre eles? Não, né? Um ficou ofendendo o outro, né? Aí ela, eu sou a boneca de pano, muito da inteligente e muito da corajosa. Eu sou até marquesa. Aí ele, virgem, e garanto que tenho muito mais cérebro que você. Então ficou um meio que provocando o outro. Então foi um encontro amistoso entre eles? Não, porque um provocou o outro com seus comentários, tá? É claro que principalmente a Emília, né? Que a Emília, ela gosta, né, de ficar respondendo assim. Bem arteira, né? Bom, vamos lá. Chico Bento conheceu várias personagens do sítio. E nós escondemos algumas dessas personagens nas ilustrações a seguir. Descubra quem são e escreva uma característica de cada personagem. Então, o que a Pro vai propor para vocês? Que vocês agora tentem descobrir, sempre atrás da cerquinha, né? Qual será a personagem lá do sítio, que está escondidinha aí. Vocês vão colocar o nome dela aqui e colocar uma característica dela, tá? Então, vocês podem fazer todas, né? São quantas que nós temos aí? 5, né? São 5, vocês podem fazer e daqui a pouquinho a Pro já corrige, tá? Assim a gente já deixa tudo corrigidinho. Então, vamos lá, gente, pode pausar o vídeo. Pronto, vamos corrigir? Então, ó, eu tô vendo aqui atrás, ó, da cerquinha, tô vendo uma personagem do sítio. Eu sou o Quindim. Tá vendo? Nome de personagem é um substantivo próprio, nós escrevemos com letra maiúscula, tá? Uma característica do Quindim, uma só eles querem, tá, gente? O que ele é? Um rinoceronte manso. Ele é bem mansinho, gente, tão bonzinho, né? Então, até coloquei ele aqui para vocês verem ele mais de pertinho. Então, fica assim a correção, tá? Eu sou o Quindim, característica, um rinoceronte manso. Joia, vamos para o próximo. Então, quem que está agora aqui atrás, né, desses arbustos aí? Eu sou o Visconde de Sabugosa. Vendo? Ó, Visconde se escreve com letra maiúscula, Sabugosa também, tá? Eu sou o Visconde de Sabugosa. Uma característica dele. Ele é feito de um sabugo de milho verde, tá? Ele está aí, ó, também, para vocês verem ele um pouquinho mais de perto. Joia, continuando. Quem está escondidinho ali atrás das pedras? Eu sou o Pedrinho. Uma característica. Aqui eu pus um pouquinho mais, ó. Menino corajoso, curioso e aventureiro, tá?
Pedrinho está aqui, já pode corrigir. Próxima. Quem que está aí atrás dessa pedra aí? Estou vendo pelo rabinho. Que bonitinho o rabinho dele, gente. Eu sou o Marquês de Rabicó. Uma característica. Um porquinho comilão. Ele é um porquinho comilão. Tá? Coloquei uma figura aqui para vocês. Ai, que bonitinho que ele tá. De casaquinho, de cartolinha. E aqui, uma sapeca. Eu sou a Emília. Característica, boneca de pano da narizinho, espevitada e asneirenta. Ela fala muita asneira, muita coisa bobinha também, né? Ela tá aí. Joia, né? Então, vamos lá. Quando o Pedrinho apresentou o Marquês de Rabicó ao Chico Bento, ele disse, ela se casou por interesse. Por que você acha que ele está escondendo a boca assim, ó, com a mão, ao falar com Chico Bento? Porque o Pedrinho estava contando um segredinho, tá? Mas a gente sabe que não é bonito, né? Falar assim, ó, né? Que parece coisa de fofoca, né? Mas aí foi usado esse gesto aí. Quem se casou por interesse com o Marquês de Rabicó? Vocês já sabem, né, pessoal? Foi a Emília. Legal se vocês, assim, quando vocês tiverem tempo, né? Vocês irem lá no YouTube e começar a ver os episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem o episódio do casamento da Emília com o Marquês de Rabicó, porque ela queria se tornar uma marquesa, né? Por isso que o Pedrinho falou, ela se casou por interesse. O interesse dela era se tornar uma marquesa, ela queria ser importante. Se você e a turma quiserem conhecer a história desse casamento, é só pedir para a professora contar essa história. Vocês vão se divertir a valer. Vocês acham que eu ia deixar vocês sem essa história, gente? Claro que não, né? Então, eu trouxe a história aqui para vocês. O casamento, que a gente sabe que é o casamento da Emília, tá? Então, eu vou ler com vocês, ó. Chegou afinal o grande dia, e vieram os grandes doces. 6 cocadas, 6 pés de moleque e uma rapadura. Doce mais que suficiente para uma festa em que quase todos os convivas iam comer de mentira. Convidados, né? Pedrinho armou a mesa da festa debaixo de uma laranjeira do pomar e botou ao redor todos os convivas. Lá estavam Dona Benta, tia Anastácia e vários conhecidos e parentes, todos representados por pedras, tijolos e pedaços de pau. Então, eles estavam brincando, né, gente? Os convidados, eles ó, essa pedrinha aqui vai fazer de conta que é a tia Anastácia. Essa pedrinha aqui vai fazer de conta que é a Dona Benta, tá? Então, assim que eles representaram os convidados. É igual a gente, quando vai brincar, por exemplo, a gente, vou brincar de escolinha. Quem que eu vou pôr como meus alunos? Vou pôr minhas bonecas, os meninos podem pôr os bonecos, né? Então, lá eles também usavam a criatividade para brincar. O inspetor de quarteirão, um velho amigo de Dona Benta, que às vezes aparecia pelo sítio, era figurado por um toco de pau com uma dentadura de casca de laranja na boca. Então, representaram esse inspetor também. Era um toco de pau e os dentes eram de casca de laranja. Eles usam a criatividade, né, gente? Chegou a hora. Vieram vindo os noivos. Emília de vestido branco e véu. Rabicó de cartola e faixa de seda em torno do pescoço. Vinha muito sério, mas assim que se aproximou da mesa e sentiu o cheiro das cocadas, ficou de água na boca, assanhadíssimo. Não viu mais nada.
Logo depois veio o padre e casou-os. Narizinho abraçou Emília e chorou uma lágrima de verdade, dando-lhe muitos conselhos. Depois, como a boneca não tivesse dedos, enfiou-lhe no braço um anelzinho seu. Pedrinho fez o mesmo com o Marquês. Enfiou-lhe no braço uma aliança de casca de laranja, que Rabicó por 2 vezes tentou comer. Ao menos no dia de hoje, comporte-se, disse o menino, ameaçando-o. Os outros animais do sítio, as cabras, as galinhas e os porcos, também assistiram à festa, mas de longe. Olhavam, sem compreenderem coisa nenhuma. Terminada a festa, Narizinho disse: Agora, Pedrinho? Agora, respondeu ele, só falta a viagem de núpcias. Mas a menina estava cansada e não concordou. Propôs outra coisa. Puseram-se a discutir e esqueceram de tomar conta da mesa de doces. Rabicó aproveitou a situação, foi se chegando para perto das cocadas e, de repente, deu um bote na mais bonita. Acuda os doces, Pedrinho, berrou a menina. Pedrinho virou-se e, vendo a feia ação do pirata, correu para cima dele furioso. Agarrou o inspetor de quarteirão e arrumou uma valente inspetorada no lombo do porquinho. Sapeca, danadinho, Marquês de uma figa. Rabicó deu um berro espremido e disparou pelo campo, mas sem largar a cocada. Foi um desastre. A festa desorganizou-se e Emília chorou e esperneou de raiva. É isso, eu bem não estava querendo casar com Rabicó. É um tipo muito arteiro, que não sabe respeitar uma esposa. Narizinho interveio e consolou-a. Isso não quer dizer nada. Rabicó é meio arteiro, não nego, mas com o tempo irá criando juízo e ainda acabará um excelente esposo. Depois, é preciso não esquecer que qualquer dia ele vira príncipe e faz você princesa. Mas Pedrinho, que estava danado com a feia ação de Rabicó, estragou tudo dizendo: Príncipe nada, Emília. Narizinho enganou você. Rabicó nunca foi nem será príncipe. É porco e dos mais porcalhões. Fique sabendo. Ao ouvir aquilo, Emília caiu para trás, desmaiada. E assim termina essa história aqui do caderno, tá, gente? Mas ela faz parte ali da história do livro Reinações de Narizinho. Se um dia vocês quiserem, né, ler um pouquinho mais, podem ou comprar o livrinho ou pesquisar na internet, né, se tem esse livrinho em PDF, por exemplo. Tá bom? Joia, né? Agora a gente vai continuar com os exercícios, tá? No exercício 4, a expressão do Chico Bento no quadrinho abaixo indica que ele ficou como? Quando ele viu a Narizinho, gente, ele... Uau! Retiro o que eu disse. Ele ficou como? Assustado com a chegada de Narizinho? Ele ficou envergonhado com a presença de Narizinho? Ou ele ficou encantado com a Narizinho? O que vocês acham? Tá na cara, né, gente? Ele ficou encantado com a presença de Narizinho, né? Com a Narizinho. Achou ela, nossa, uma gatinha, né? Que outras palavras Chico poderia dizer para expressar esse mesmo sentimento que ele está tendo aqui, assim, ó? Que outras palavras? Complete os balões como quiser. Agora, vocês é que vão completar os balõezinhos aí com a fala do Chico Bento, tá? São 2 balõezinhos, né? Um ligadinho no outro. Vocês vão completar. Não esqueçam que dentro de balão de fala a gente também deixa parágrafo, começa a frase com letra maiúscula, tá? Então, cada um vai fazer o seu. O que será que o Chico Bento também poderia ter falado nessa hora? Eu vou fazer o meu, tá? Mas vocês vão ter que fazer diferente. Cada um vai fazer o seu, ó.
O meu eu colocaria assim, ó. Nossa, que garota bonita! O Chico Bento falando isso, tá? Vocês façam o de vocês, depois já podem corrigir. Tá vendo como aqui, ó, essa frase, ó, eu deixei o parágrafo, comecei a frase com letra maiúscula, andei aqui até quase terminar o espaço, numa linha imaginária, aí eu vim aqui mais para o cantinho, não deixei parágrafo de novo, porque eu estou vindo aqui terminar a minha frase, eu não estou vindo começar uma nova frase, tá? E não se esqueçam, dentro de balão de fala, nós não colocamos travessão, tá bom? Então, aí vocês vão fazer a de vocês. O que será que Chico Bento falou na opinião de vocês? Exercício 5. No primeiro quadrinho da história, percebemos que Chico está entrando no sítio e no último, que ele aparece em um outro local, já não é mais no sítio. Então, nós vamos pintar de amarelo a árvore que representa onde Chico Bento estava no início da história e de verde a árvore que representa o lugar onde ele estava no final da história. Então, temos aqui algumas alternativas. Zoológico rural, fundo do mar, estradinha de terra, voando no céu, em casa e sítio do Chico. Então, o que vocês acham? No comecinho, lá no primeiro quadrinho da história, onde é que ele estava? Nós vamos pintar de amarelo. Eu vou circular, tá? Mas não quer dizer que vocês tenham que circular, porque para a Pro fica difícil pintar aqui por dentro da árvore. Então, eu vou circular a árvore, que na verdade vocês devem pintar de amarelo, tá bom? Então, no comecinho da história, ele estava em uma estradinha de terra, né? Então, vocês vão pintar essa árvorezinha aqui de amarelo. O tronco já está pintado, a graminha já está pintada. Vocês vão pintar essa parte aqui, ó, das folhinhas, da copa da árvore, tá? E o que vocês acham? No lugar, onde é que ele estava no final da história? Em que lugar? Já não era mais no sítio, não era em estradinha de terra, nada disso. Onde que era, gente? Isso aí, ele já estava na casa dele, né? Porque ele estava lendo uma história. Aí que ele, parece que ele acordou daquela fantasia toda que ele estava vivendo, né? Aí vocês corrijam também, tá? Apenas depois de ler o texto todo, nós descobrimos como Chico Bento foi parar no sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí vocês vão poder explicar, tá? Como que isso aconteceu, com as palavras de vocês. Eu vou deixar aqui uma sugestão. Ele viajou pelo universo maravilhoso do sítio do Pica-Pau Amarelo em sua imaginação, inspirado pela leitura de uma das histórias de Monteiro Lobato, né? E a gente vai longe mesmo com a imaginação quando a gente lê as histórias do Monteiro Lobato. Você acha que ele gostou dessa viagem? Agora vocês vão responder de forma pessoal. Sim. E por que você acha que ele gostou? Ou não? E por que você acha que ele não gostou? Tá? Uma resposta pessoal. Releia o quadrinho abaixo, retirado da história. Né? Quando ele está chegando, está andando ali pela estradinha de terra, e de repente ele... Uai, que sítio é esse? Eu nunca tinha reparado. Será que é novo? Você já reparou que Chico Bento tem um jeito todo próprio de falar? Confirme essa impressão lendo em voz alta o texto do balão, como se você fosse o Chico. Então, vocês também vão ler em voz alta essa fala aqui dele, tá? Uai, que sítio é esse que eu nunca tinha reparado? Será que é novo? Aí vocês vão discutir um pouquinho, ó. O que chamou sua atenção ao reproduzir a fala da personagem? Você acha que o jeito do Chico Bento falar é errado? Se há diferenças, o seu jeito de falar se parece com o do Chico Bento ou não?
Se há diferenças, quais são elas? Por que você acha que isso acontece? Então, na verdade, esse exercício é para chamar a atenção da gente que, dependendo da região onde cada um viva, né? Ou até da zona, quem vive na zona rural, quem vive na zona urbana, ou então quem vive em um estado, quem vive em outro estado, ou às vezes no mesmo estado, mas fica mais nessa zona metropolitana, outros mais no interior. Em cada região, pode ser que as pessoas tenham uma fala diferente, tá? Elas têm sotaque, né? Que é uma fala própria daquela região onde elas vivem. Mas isso não quer dizer que elas falam errado. Elas estão se comunicando da mesma forma. A gente tem que respeitar todas as formas de comunicação da nossa língua, tá? Então, não quer dizer que ela fala errado. Ela fala de acordo com o ambiente onde ela vive, tá? Com a região onde ela vive. Então, cada pessoa tem o seu sotaque. Tá bom? Vamos imaginar a seguinte situação. Vocês não têm em mão essa história do Chico Bento e nós, as autoras deste caderno, queremos contar a vocês por escrito o fato ocorrido nesse quadrinho. Veja como reescreveríamos o trecho. Então, agora quem está escrevendo, gente, quem está escrevendo são as autoras, são as professoras que fizeram esse nosso caderno. Olha como que elas escreveriam, diferente já daquela forma do Chico Bento, tá? Olha só, Chico Bento caminhava pela estradinha e parou quando chegou a um sítio. Surpreso, perguntou que sítio era aquele, pois nunca tinha reparado nele. Pensou até que era novo. Então, aqui, ó, o Chico, ele usa a palavrinha que, mas só que na escrita, a gente, quando fala com pressa, né? Você sabe que coisa é essa? Tá vendo? Quando a gente fala, sai um que, mas na escrita não existe a palavra que, existe só a palavra que, terminada com e, tá vendo? E ele fala reparado, mas não tem o a, é só reparado, tá? De reparar, de observar. Então, tá vendo como aqui as professoras, elas usaram a forma culta da nossa língua, né? Elas escreveram com a forma correta, como a nossa gramática pede, tá? E o Chico Bento não, ele se comunicou de uma forma informal, ele estava ali numa situação, ele não estava escrevendo nada, né? Era uma situação assim, que ele estava passeando, viu um sítio, e também estava usando a linguagem própria da região onde ele vive, tá? As palavras em destaque no quadro também foram pronunciadas por Chico Bento. Note que elas não foram escritas da mesma forma que foram escritas lá no balãozinho de fala do Chico Bento. Por que você acha que há essa diferença? Porque no quadro acima, nesse quadro aqui, ó, não é mais o Chico Bento quem está falando, e sim as autoras do nosso caderno, contando a história vivida pela personagem, que é a personagem do Chico Bento, tá? Então, lá na história é o Chico Bento falando, com o sotaque dele, e aqui não. Aqui já está usando uma forma da nossa língua, né, que a gente chama de forma culta, já está usando tudo corretamente, a escrita correta, os termos corretos, tá? Imagine que Chico Bento e a turma do sítio caminhavam pela mata quando, de repente, deram de cara com a Cuca, a bruxa do capoeirão. Qual das falas abaixo você acha que é a do Chico Bento? Vocês vão pintar o balãozinho correspondente, tá? Pinta de uma forma bem suave, né? Para continuar enxergando a escrita embaixo. Será que o Chico Bento falou isso aqui, ó? A Cuca, assim, ó. A Cuca, aqui na mata? Acho que estou sonhando. Será que ele falou assim, ó?
Socorro! Vamos fugir daqui! Ou será que ele falou assim, ó, vixe, vocês estão vendo isso? Que bicho feio sou! É melhor apressar o passo. Qual dessas falas vocês acham que é a do Chico Bento? Tá bem assim, dá para perceber bem, né? Então, espero que vocês tenham falado que seja essa daqui, tá bom? Aí vocês vão pintar esse balãozinho de fala bem suavezinho, tá? Vocês podem até pintar com esse próprio azulzinho aqui, que vai ficar legal. E já corrijam, tá bom? Explique para a turma como você fez essa escolha. Por que vocês acham que essa daqui que é a fala do Chico Bento? Por causa do sotaque do Chico Bento, né? Que é um sotaque típico das pessoas lá da zona rural, tá bom? Que a gente fala que é o sotaque caipira, né? E aí termina assim, ó, você já sabe que normalmente não escrevemos as palavras exatamente como as falamos. E o mais importante, todos os modos de falar devem ser respeitados, pois representam características próprias de uma região, também de um grupo de pessoas ou da situação que estamos vivenciando no momento. Que bom! Já pensou como seria estranho se nosso querido Chico Bento mudasse o seu delicioso jeito caipira de falar? Não teria nenhuma graça, né, gente? A gente gosta tanto do Chico Bento exatamente pelo jeitinho dele, né? Essa pureza que ele tem, né? Da pessoa lá da zona rural, que gosta de tudo que é muito simples, que gosta da natureza. E é claro, ele tem o sotaque típico de quem é da zona rural. Então, tirar esse sotaque dele, aí ele perderia a graça, né? Nas histórias do Maurício de Souza, tá? E eu deixo aqui um ensinamento, ó. Devemos valorizar a língua portuguesa em todas as suas manifestações, rejeitando qualquer espécie de preconceito linguístico. A gente nunca deve ficar zombando, rindo de quem fala um pouquinho diferente da gente, tá? As pessoas falam de acordo com o ambiente onde elas foram criadas, né? Onde elas cresceram. Então, cada um tem o seu jeito de falar. O que importa é que a pessoa consiga se comunicar, tá? E se ela precisar ser criativa para isso, ótimo. Então, o importante é a gente conseguir se comunicar. Então, a gente nunca pode ter preconceito com quem fale de um jeito um pouquinho diferente do nosso, tá? Pelo contrário, tem que pensar, nossa, como a nossa cultura é rica, né? Tá vendo? Cada um tem o seu jeitinho de falar, tem o seu sotaque de acordo com a região onde mora, tá bom? Então, tudo a gente deve valorizar. Agora tem uma produção de texto. Em uma dessas tardes preguiçosas no sítio, Pedrinho e Emília conversavam. Então, olha só. Eles estavam conversando aqui, né? Você sabia, o Pedrinho falando, você sabia que as nossas aventuras no sítio já foram recontadas nos mais variados formatos? Por essa você não esperava, hein? Aí a Emília, minha mente está fervilhando de ideias. Já sei, vou fazer uma proposta para a turma do 3º ano, que são vocês, né, pessoal? Esta é a proposta da Emília para você. Escrever uma nova aventura com a turminha do sítio, mas numa versão em quadrinhos. Olha, gente, igual a gente leu o Dom Quixote das Crianças, né, que pegaram uma história do Monteiro Lobato, adaptaram a história para os quadrinhos, vocês também vão escrever, né, vão montar toda uma história em quadrinhos com a turma do sítio, claro, só que vocês vão criar essa história, tá? Escolha as personagens, o cenário e planeje sua história em um rascunho.
Então, primeiro planeja numa folhinha à parte tudo que vocês vão querer fazer, né? Escrevendo o que acontecerá em cada quadro. Nas páginas seguintes, escreva a versão final do texto. Então, primeiro a gente pode fazer um rascunho ao lado, numa folhinha. Depois você, quando passar para o caderno, né, já vai estar tudo certinho, tá bom? No rascunho, a gente pode errar à vontade. Na hora de passar para o caderno, já passa tudo certo, tá? Use e abuse de cores, de balões de fala, de balões de gritos, de balões de pensamentos. Pode usar onomatopeias e capriche nas expressões faciais dos personagens. Você vai se divertir. Então, vocês têm aqui essas folhas, tá bom? A turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo em... Aí vocês aqui vão escrever o nome da história. Ó, aqui é o lugar do título. Aqui, nesse quadradinho pontilhado, vocês vão escrever o nome de vocês. Lembre-se, você é o autor dessa história, ou você é a autora dessa história. E aqui vocês vão começar, tá? A história. Então, a gente sempre vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. Nesse quadrinho aqui, ó, eles estão dando uma sugestão. Nesse quadrinho, poderia ter algum pensamento. O que você acha? Alguém, alguma personagem pensando alguma coisa. Então, vai aparecer aquele balãozinho de pensamento, tá? Aí, continua a história. Aqui eles falam, olha, que tal uma onomatopeia bem aqui? Então, aqui pode ter uma onomatopeia. Aí, continua. Aqui vai ser o final da história. Crie um final divertido para essa aventura, tá? Acho que vai ficar bem legal, gente. Só que vai ter que fazer com calma. Primeiro tem que planejar, tá? Pensar tudo como vai ser, qual vai ser a história, o que vocês pretendem fazer em cada quadradinho. Nada de já começar sem planejamento, porque aí pode ser que vocês se arrependam de alguma coisa, tá? E aí começa a apagar, aí fica aquela lição toda apagada, dá para ficar vendo por baixo, assim, os erros, né? Então, para evitar isso, tem que ter um planejamento antes de passar aí para o caderno, tá bom? Não precisa destacar essas folhas, pode deixar as folhinhas no caderno, tá? Então, assim, ó, certa vez, Monteiro Lobato declarou: ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Depois de tudo que vivenciamos nessa unidade, você acha que o Monteiro Lobato teve o seu desejo realizado? E por quê? Aí vocês podem conversar um pouquinho aí em casa. Eu acho que sim. Ele realmente fez livros com histórias que envolvem tanto, não só as crianças, como também os adultos, né? E a gente quer morar dentro desses livros. A gente quer... Nossa, a gente não sossega enquanto não vê o fim da história. A gente quer ler, 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 né? A gente quer até participar, igual o Chico Bento, quis até participar, ser uma personagem da história, tá? Porque as histórias do Monteiro Lobato, elas são muito envolventes. Então, eu acho que ele teve o desejo dele realizado, sim. Tá bom? Olá! Olha aí quem tá aí, gente. O João de Barro. Lembra-se de mim? Voltei para saber se gostou de passear pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Que lugar incrível, hein? Mas se você pensa que essa aventura terminou, está muito enganado. Veja só quem está esperando por você na próxima unidade. Então, aqui, gente, nós terminamos, né, essa primeira unidade do nosso caderno de português, esse último caderno. E nas próximas aulas, né, nós vamos começar a unidade 2 desse caderno, tá? E última, né? Última unidade do caderno, última unidade do terceiro aninho, né? Na parte de português. Então, estamos chegando aí, a gente está se encaminhando para o finalzinho do ano, né? Finalzinho do ano letivo.
E a gente tem que fazer tudo muito bem feito, que a gente tem que fechar esse ano com chave de ouro, tá, gente? Fazendo tudo com muito capricho, com muito empenho, com muita dedicação, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Tomara que vocês façam tudo muito bem feito e ofereçam sempre o que vocês têm de melhor, tá? Um beijinho da Pro e até a nossa próxima aula. Bye, bye, pessoal!